Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo por aqui, o Eberson da LW Engenharia, e o motivo deste vídeo é explicar aos nossos amigos e clientes e demais interessados as principais mudanças na revisão que ocorreu na NR13. Essa revisão ocorreu em 2022, entrando em vigor a partir do dia 1º de novembro do mesmo ano. Nós tivemos algumas alterações relevantes ligadas ao item 13.1.2. Esse item, na revisão anterior, já dizia que o empregador é o responsável pela adoção de medidas determinadas na SNR. Porém, foram inclusos os itens 13.1.3, 13.1.3.1, para explicar que o disposto no item anterior aplica-se também aos equipamentos pertencentes a terceiros circunscritos ao estabelecimento do empregador, ou seja, um vaso cedido em comodato por uma empresa de gás, por exemplo, é responsabilidade do empregador. Uma empresa terceira que esteja prestando serviço e aloque ali um vaso de pressão, um compressor, qualquer equipamento aí que se enquadre na NR13, este equipamento também será uma responsabilidade do empregador. Contudo, o próximo item, que é o 13.1.3.1, ele esclarece que essa responsabilidade é uma responsabilidade compartilhada, pois a responsabilidade do empregador não elide, ou seja, não exime o dever do proprietário dos equipamentos de cumprir as disposições legais e regulamentares acerca do tema. Ou seja, se você vai contratar uma empresa, você vai ter um vaso cedido em comodato para um armazenamento e fornecimento de algum tipo de gás, cabe aí à empresa que está com esses equipamentos alocados exigir, solicitar, fazer cumprir, né, com que esses equipamentos estejam dentro dos critérios da norma NR13. Ainda temos aí no item 13.2.1 a seguinte alteração: todos os equipamentos enquadrados como caldeira, conforme subitem 13.4.1.1 e 13.4.1.2. Este era o texto anterior da norma. E, averiguando esses itens citados, lá traz os equipamentos que se enquadram como caldeira em relação ao volume, mas principalmente a pressão máxima, né, a PMTA dessa caldeira, pressão máxima de trabalho admissível, onde ali era categorizado, né, e ainda é, sobre as categorias A e B. Contudo, o novo texto da norma agora também delimita que para a caldeira se enquadrar na NR13, a pressão de operação tem que ser superior a 60 kPa. Temos ainda, do mesmo item, a linha F. No texto anterior da norma, todos os tanques metálicos de superfície para armazenamento e estocagem de produtos finais ou matérias-primas não enterrados e com fundo apoiado sobre o solo, com diâmetro externo maior que 3 metros, capacidade nominal maior que 20 mil litros e que contenham fluidos de classe A e B, conforme a linha A do subitem 13.5.1.2 SNR. E como ficou? Tanques metálicos de armazenamento com diâmetro externo maior que 3 metros, capacidade nominal acima de 20 mil litros e que contenham fluidos de classe A ou B. Ou seja, se o tanque de armazenamento, mesmo que não tenha fundo apoiado sobre o solo, tiver 20 mil litros e um fluido de classe A ou B, ele passa, a partir dessa revisão, a enquadrar-se na NR13, ser passível de inspeção. Muita atenção aí para os tanques de óleo diesel, geralmente são tanques, né, de 20 mil litros, mas em alguns casos podem ser maiores, né, com bacia de contenção e não estão apoiados sobre o solo. Algumas mudanças profundas ocorreram no item 13.2.2. Veja bem, esta NR não se aplica aos seguintes equipamentos. A primeira mudança é no texto, pois
na revisão anterior dizia que, embora não se aplique no item 13.2.1, enquadre no item 13.2.2, ficando dispensado de todos os critérios da NR, mas devendo passar por inspeção. Na prática, isso não mudou, vou mostrar ao final, mas teve uma mudança aí no texto. Da linha A até a linha E, nenhuma novidade. A partir da linha F, mudanças significativas. Na linha F diz: vaso de pressão com diâmetro interno inferior a 150 milímetros, independente da classe do fluido. Ou seja, na revisão de 2019, que era anterior, vaso com diâmetro inferior a 150 milímetros, porém com fluidos de classe A ou B, enquadravam no item 13.2.1. Porém, agora não mais se enquadra, ficando dispensado do cumprimento de todos os requisitos da NR13, estando aí a critério do profissional habilitado definir o plano de inspeção e contingenciamento de controle de riscos. A partir da linha F, nós temos alguns itens novos, geradores de vapor, não enquadrado em códigos de projeto de vaso de pressão ou caldeira, tubos de sistema de instrumentação, tubulações de rede pública de distribuição de gás, vasos fabricados em plástico, fibra de vidro, inclusive sujeitos à condição de vácuo, até aí nenhuma novidade, caldeiras com volumes inferiores a 100 litros, tanques estruturais de embarcação, navios e plataformas marítimas de exploração e produção de petróleo. Por quê? Porque eles seguem normas específicas. Vasos acumuladores de equipamentos submarinos destinados à exploração de petróleo. Repetir esse item. Tanques enterrados ou apoiados sobre pernas, sapatas, pedestais ou celas. E aí, basta observar que lá no item 3.2.1, se esse tanque tem acima de 120 mil litros, diâmetro externo maior que 3 metros e fluido de classe A ou B, ele enquadra. Logo, aqui a gente está falando dos que tem abaixo de 20 mil litros, não tem fluido de classe A ou B e diâmetro inferior a 3 metros. Panelas de cocção. As panelas de cocção até novembro de 2022 se enquadravam, porém agora elas estão dispensadas dos requisitos principais. Acumuladores hidráulicos. Acumuladores hidráulicos eu acho que é a grande novidade aí de exclusão desse item. Tubulações que operam com vapor, observando o disposto no item 13.6.2.6 desta NR. Esse item vai dizer que elas devem ser mantidas em boas condições e ter um plano de inspeção elaborado por um profissional habilitado. Trocador de calor de placa corrugadas, gachetas e brasadas, nenhuma novidade. Entrando aí a ser avaliados os trocadores casca e tubo, que geralmente se enquadram pelo produto PV, e vasos de pressão sujeitos exclusivamente a condições de vácuo menor ou igual a 5 kPa, que não contenham fluido de classe A, também sem grandes novidades. Ainda dentro das revisões importantes, nós tivemos uma importante revisão do item 13.2.3. Ela diz o seguinte: o disposto no item 13.2.2 não exime o empregador do dever de inspecionar e executar a manutenção dos referidos equipamentos e de outros sistemas pressurizados que ofereçam risco aos trabalhadores, acompanhadas ou executadas por um responsável técnico, observadas as recomendações do fabricante, bem como disposto em códigos ou normas aplicáveis. Ou seja, de todos aqueles equipamentos que a gente leu anteriormente, mesmo não se enquadrando na NR13, você deve ter um profissional legalmente habilitado para fazer um plano de inspeção, fazer a verificação periódica desses equipamentos, tubulações ou sistemas e emitir um laudo quanto à adequação ou necessidade de aprimoramento destes. Item 13.3 teve uma mudança significativa no texto, que diz: as seguintes situações constituem condição de risco grave, condição de grave e iminente risco. Nas revisões anteriores, em especial a anterior a essa, de 2019, o texto dizia:
As seguintes situações constituem condição de risco grave e iminente toda vez que um equipamento colocar em risco a saúde e segurança dos operadores, em especial. E aí vinham elencando os itens. Contudo, agora a norma deixou o texto específico e restringindo o que é a condição de grave e iminente risco, que chamava risco grave e iminente anteriormente. Vamos lá. A operação de equipamentos abrangidos na CNR sem dispositivo de segurança, atraso na inspeção de segurança periódica de caldeiras, ausência de bloqueio de dispositivos de segurança sem devida justificativa técnica baseada em códigos, normas, procedimentos formais de operação do equipamento, ausência ou indisponibilidade operacional de dispositivo de controle de nível de água de caldeira, operação de equipamentos enquadrados na CNR cujo relatório de inspeção ateste sua inaptidão operacional ou operação de caldeira em desacordo com o disposto no item 13.4.3.3, que é o item que vai trazer os critérios sobre caldeiras. Ok? Então essas são as mudanças mais significativas nesta revisão da norma. Espero que o conteúdo seja proveitoso e, precisando adequar os seus equipamentos, precisando contratar uma gestão de NR13 para os seus equipamentos, entre em contato com a LW Engenharia. Nós temos grande conhecimento nessa área, nós podemos ajudar em toda a gestão dos equipamentos, manutenção desses ativos e estamos à disposição. Um grande abraço, sucesso!